Boa noite, Oxalá nos abençoe, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. A gente pede aí aos irmãos e irmãs que estejam gostando aí, que dê o joinha, que compartilhe os nossos vídeos, se possível, e também se inscreva aí no nosso canal, para que a gente possa projetar aí alguns conhecimentos da nossa Umbanda como Luz, Lei Divina. Então vamos lá, próxima questão aqui ainda sobre a segunda lei. Caso não seja completada a reintegração plena, a pessoa pode sentir tonturas, mal-estar. No processo de desenvolvimento mediúnico, é normal, após a sintonização ou incorporação de um guia, haver um pouco de torpor, tontura, enjoo. Qual a diferença desse torpor para do reacoplamento dos corpos na apometria? Gente, assim, não há muita diferença não, porque o que gera, às vezes, esses mal-estares na gente? Esse processo de desacoplar, reacoplar, como a gente não tem ainda muito desenvolvimento nessa área, esses movimentos perispiríticos, eles afetam o nosso corpo físico, até porque a mediunidade ela tem um contexto fisiológico, né? Então não tem como, o meu corpo sente. Então, ora, se eu estou fazendo um movimento, é mais ou menos assim, se a gente descer se a gente for brincar numa gangorra, se a gente estiver dirigindo e passar por um buraco muito rápido, a gente não sente aquele frio na barriga, nos parques de diversões. Percebam que são movimentos de mudança de gravidade que o corpo não está acostumado. E aí a gente reage naturalmente. Existe uma gravidade, ilustrativamente falando, em nível perispiritual. E quando a gente faz alguns movimentos de saída, de retorno, de forma mais consciente, a gente vai sentir uma diferença dessa gravidade espiritual, por assim dizer. Porque existe uma certa gravidade também, né? No plano de lá. Que ela é diferente do que acontece aqui, mas existe. Então, assim, eu falo essa gravidade espiritual de uma forma simbólica para vocês entenderem. Então, são movimentos que a gente não está acostumado e vai gerar reflexo no meu corpo físico. Por que geralmente o médico, quando está em desenvolvimento, ele sente muito mais dores, tonturas, enjoos, e já o médium firme não tem nada disso? Exatamente porque ele está acostumado. Ele já está saudavelmente condicionado nesse processo, né? Então são choques mesmo, né? Choques energéticos, movimentos que a gente não está acostumado, que a gente precisa realmente se condicionar e da forma sem sentido pejorativo dessa palavra, né? Da forma saudável e do condicionamento. Na verdade seria o condicionamento físico perispirítico da mediunidade, né? Porque a mediunidade requer. Gente, é o nosso sexto sentido sendo colocado em movimento, né? Então, poxa, eu tô no escuro, eu abro o olho num lugar muito claro, eu vou sentir. Então, tudo que é novo, tudo que choca ali naquele momento, acontece. Depois que eu já estou na luz, o olho acostuma e fica tudo bem. Então, assim, só para ilustrar um pouquinho mais. Então, o que a gente precisa entender vamos até puxar o nosso gancho aí para a nossa pegada na nossa casa, a importância que a gente dá muito séria, muito profunda para o desenvolvimento mediúnico e educação mediúnica, assim, para que não falte, não se ausente, que fique focado no processo ali, nos ensinamentos, nas orientações, porque até isso acontece. Por exemplo, um médium firme que se afasta dos trabalhos mediúnicos durante alguns meses ou até alguns anos, quando ele retorna, ele também retorna com muito mais dificuldade. Ou seja, é como assim, ele não vai voltar para o zero, jamais, porque tudo que ele aprendeu está ali, mas ele vai ter que voltar a exercitar novamente. Como aquela pessoa que está na academia direto, e aí fica mês ou ano sem ir e voltar para a academia. Ela consegue se condicionar um pouco mais rápido, quanto menor esse intervalo, né, de distanciamento, mas precisa de um tempo. Precisa de um tempo para que se restabeleça esse condicionamento aí, físico perispirítico aí. Então vamos agora para a terceira lei apométrica. Lei de ação à distância pelo espírito desdobrado. Enunciado. Toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a lugar distante, fazendo com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos através de contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente, espiritual ou não, para onde foi enviado. Nota importante. Esta lei é aplicada de ordinário em sensitivos que conservam a vidência quando desdobrados. Pronto, falou tudo. Eu já ia fazer
essa colocação aqui, porque, gente, não tem como eu dar uma ordem para um médium que não tem essa mediunidade de projetar a mente ou desdobrar e ele simplesmente projetar a mente e desdobrar porque eu dei a ordem, um comando. Não. A gente dá o comando para o médium que tem aquela ostensividade mediúnica ali. Então, muito bem colocada a observação aqui na nossa apostila. Aliás, na apostila aqui, né? Vamos lá para a pergunta sobre a terceira lei. Então, resumindo aqui, dentro dessa lei, a pergunta é o seguinte, que quando a gente fez um trabalho de mesa no CELUZ, boa parte dos médiuns, eu não vou falar a maioria não, porque não foi a maioria não, mas boa parte dos médiuns conseguiram ter a percepção do local. O que acontece, gente? No trabalho de mesa, vocês devem ter percebido que nem eu, nem ninguém aplicou nenhuma lei apométrica. Nós estávamos fazendo um trabalho de mesa, é diferente. Ali a gente estava nos sintonizando, tentando nos afinizar no nosso campo mental. Então ali, o que foi feito ali? Projeção mental. Em nenhum momento eu dei um ordenamento, nem usei uma lei apométrica para ninguém se desdobrar aí no local. Então, aquele momento ali, e vou falar bem claramente, segundo a orientação espiritual, foi só feito o seguinte, projeção na tela mental de cada um de nós, entendeu? Até porque, se a gente for mais fundo nessa lei espiritual, não existe tempo e espaço, né? Então, assim, essa percepção extrasensorial, dependendo da dimensão que a gente esteja trabalhando, ela vai além do tempo e espaço, a partir da quarta dimensão e quinta dimensão. Então, o que acontece? Mas naquele trabalho de mesa que a gente fez, não era apométrico e foi projeção mental. Tá? Então, os próprios guias projetam na nossa tela mental a nossa percepção. Quando vocês estiverem um pouco mais desenvolvidos, mais firmes e ostensivos, aí vocês vão ver a diferença. Porque o médium realmente que se projeta para um lugar, ele vê detalhes, assim... Eu sei que alguns de nós vimos detalhes, mas nós vimos na nossa tela mental. Outra coisa é você estar presente no ambiente e você olhar com seus olhos de clarividência, né, todos os registros ali do local. Então, assim, a fidedignidade, o nível de detalhe é muito maior. Então, por exemplo, no trabalho de mesa que a gente fez, se eu pedisse para alguém olhar num determinado canto que tinha na cabeceira da cama, ali no criado mudo, tinha um objeto, dificilmente vocês iam enxergar. Porque, na verdade, vocês iam acabar sendo sugestionados pelo que eu estava falando. Num desdobramento, numa projeção mental, você já vê isso claramente. Entende? Então, assim, não há que se falar em sugestão, porque você está consciente. Você está consciente do que está acontecendo. Você está com a sua clarividência ali, com a sua dupla vista ali, firme e desenvolvida. É diferente. Então, assim, resumindo aqui, imagine alguém ter visto alguma coisa, os nossos guias, foi no ambiente, viu, veio aqui e nos contou. Então, ele conta pra gente, projetando na nossa mente. O que é importante a gente enxergar. Num trabalho de projeção, não, você tem acesso direto ao ambiente onde você foi projetado. Vou fazer até uma outra colocação aqui interessante, gente. Vamos supor que nós temos um médium com clarividência. É porque assim, a gente precisa entender que o propósito e a capacidade mediúnica individual ela é muito mais importante do que propriamente a mediunidade ostensiva. Por quê? A gente pode ter um médium com clarividência ostensiva, mas não muito bem desenvolvida. E eu tenho um médium que não tem clarividência ostensiva, mas tem uma sintonia profunda com os guias a ponto de conseguir interpretar tudo que é projetado na tela mental dele. Então, quem vai conseguir ser mais produtivo numa tarefa mediúnica aí? O médium que não tem clarividência, mas está profundamente sintonizado com guias, muito bem preparado, muito bem desenvolvido e firme, e consegue ter toda a percepção por meio dos guias, que vão estar projetando e trazer o que precisa ser visto ali naquele momento. Né? Agora, claro, que o médium clarividente ostensivo e muito bem desenvolvido, gente, isso é mágico, né? A gente ouve algumas histórias de Chico Xavier, como aquele vídeo que eu mandei para vocês, no passeio no mar que ele fez, ele via os espíritos elementais. Gente, aquilo é magnífico. E assim, eu gosto muito bom que a gente está fazendo esses vídeos, que isso vai para a internet, para o nosso canal Luz Lei Divina Ser Luz, para o nosso plantão de dúvida, porque é muito importante que os umbandistas se considerem sim espíritas, nesse contexto mais profundo de que nós temos a gente tem que compreender,
Gente, o Pentateuco Kardeciano sim, porque o único tratado sobre mediunidade que existe é o Livro dos Médiuns. Ora, se eu sou médium, e não importa a religião que eu tenho que conhecer profundamente o Livro dos Médiuns. Então, assim, tem muito umbandista que fala que, assim, que a gente é um umbandista que renega a negritude da Umbanda, que renega nossos antepassados negros, a nossa ancestralidade africana. Nossa, isso é uma tamanha ignorância falar uma besteira dessa. O conhecimento não tem cor, não tem gênero, não tem nação, não tem cultura, sabe? Então isso é ridículo. O único tratado que existe sobre mediunidade no planeta é o Livro dos Médiuns. Agora, se existir outro e se existir um melhor do que esse, me apresente, que eu vou ser o primeiro a querer isso. Principalmente se vier da África. Porque amo de paixão aquele país. Né? Então, assim, a gente tem que ter discernimento aí entre o preconceito invertido, que eu acho que é o caso, do que propriamente prefiro me manter na ignorância, para renegar os conhecimentos que estão vindo, porque foi uma pessoa branca, que Allan Kardec era um europeu, que trouxe esse conhecimento. Oi? Não vamos inverter preconceito, né? A gente tem que ter muita clareza sobre isso. Próxima questão aqui ainda sobre a terceira lei. Lei de ação à distância pelo espírito desdobrado. Lei das viagens astrais. Não, nas viagens astrais sob comando, temos acesso a lugares físicos ou astrais para melhor compreendermos o que se passa com o assistido ou seu acompanhante e para melhor podermos ajudá-los. Esta lei na prática funciona com a projeção da mente ou é realmente uma viagem astral? O título me deixou um pouco confuso. Gente, assim, ó, tem algumas pessoas que usam como sinônimos o desdobramento como viagem astral. Porque a gente meio que fala que a gente tá utilizando o nosso corpo astral. Mas seria mais correto a gente falar que a gente está utilizando o nosso corpo perispiritual. Por quê? Porque o corpo astral, se a gente for para o conceito mais específico do corpo astral, o corpo astral é o nosso corpo emocional. Mas tem gente que utiliza corpo astral no sentido de perispírito. A gente entende, normalmente. Tá? Então a gente vai entender o contexto que está sendo dito. Então, nesse contexto aqui, eles estão utilizando o corpo astral no sentido de perispírito. O perispírito é o quê? É o corpo astral e o corpo mental junto. O mental concreto, né? O mental inferior. Então, assim, eu poderia falar que o meu desdobramento é uma viagem astral. Né? É uma experiência astral. E aí, para a gente esclarecer um pouquinho mais, pergunta, né, se a projeção da mente é também a viagem astral. Não, aí é diferente. Quando eu faço a viagem astral, minha mente está indo junto. Mas eu tenho como fazer uma viagem, só projetar só a minha mente, não projetar o meu corpo astral. Eu projeto só a mente. Lembra que a gente falou? Então, no desdobramento, eu vou com todos os meus corpos perispirituais. Na projeção mental, só o meu corpo mental é projetado. Por isso que o corpo mental ele pode ir em lugares ao infinito. Mas já a projeção astral ou a projeção ou desdobramento, a gente não pode ir em qualquer ponto, não. A gente tem os limites planetários, né, da atmosfera terrena principalmente, ou um pouquinho além, mas ainda debaixo de um limite. Lembra que eu falei que o nosso corpo perispirítico ele é formado pela matéria da própria Terra, da própria atmosfera terrestre, né? Então eu pertenço aqui à minha natureza daqui. O meu perispírito possui a matéria sutil do meu planeta, né? Porque isso pode mudar em outros planetas, em outras esferas. Então a pergunta é se essa lei aqui da ação à distância, se ela funciona igual ao reiki à distância. Vejo o nome da pessoa e o endereço e consigo chegar até lá. De certa forma, sim, Cristine. Mas, assim, tem algumas peculiaridades aí. Se a gente estiver falando da ação à distância por meio do desdobramento do médium, é diferente. Porque o que acontece? No reiki, a gente usa um registro da pessoa, por exemplo, o nome, mas a gente está aqui. A nossa energia vai até o registro dessa pessoa e a gente faz o tratamento por meio do reiki. Eu estou aqui. Nesta lei apométrica é diferente. Eu faço o desdobramento, a minha projeção, e aí consigo me projetar um pouco mais até onde ela está, além do tempo e o espaço. Porque o que acontece, né?
Então, olha só, Cristine, o que fala na lei? Toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a lugar distante. Entende que o princípio é diferente? Então é bem como eu estava falando. Uma coisa é eu estar aqui e eu dar um passe daqui na pessoa, eu aplicar um reiki daqui. Outra coisa é eu me desdobrar, me projetar além do tempo e do espaço, ou seja, à distância, e eu conseguir ir lá fazer o tratamento na pessoa. Então são níveis diferentes, né? De níveis, ou eu diria que são formas diferentes de trabalhar, né? Então há uma diferença. Não é a mesma coisa do reiki, não. Porque seja o reiki, seja o passe, a não ser que a pessoa se projete e aplique um reiki lá. O que eu acho que também é possível. Mas assim, eu não sou mestre em reiki, apesar de ter aí alguns nivezinhos básicos de reiki, mas assim, não estudei profundamente. Então aí talvez a gente tivesse que buscar realmente um mestre de reiki e perguntar se existe algum nível de desdobramento, de desacoplamento. Eu acho que isso acaba até sendo de certa forma natural, né? Mas então assim, não vamos falar em nome do reiki. Mas eu diria que na minha percepção, Cristine, não é igual não. Porque realmente aqui nessa lei, na terceira lei, há uma projeção, né, do médium ali desdobrado além da distância.